Para quem ainda não conhece o trabalho da ADESP, seja bem-vindo. Somos a Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. Fomentamos o agronegócio, trabalhando para fortalecer a agricultura familiar, a indústria, o comércio e serviços, gerando novos empregos e promovendo a integração entre o poder público e a iniciativa privada para a cultura, turismo e esporte, contribuindo para fazer da nossa cidade o melhor lugar para se viver. ADESP, juntos construímos o caminho. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram seu lugar. Sorriso Centro Odontológico com atendimento infantil, porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Papo Franco e Unipam apresentam Caminhos do Sucesso. Hoje nós temos no Unipam uma regulamentação e no Unipam hoje apenas o curso de engenharia elétrica tem, eu falo isso com muito orgulho, que são o que nós chamamos de certificação intermediária. O que seria isso? Ao longo do curso, os alunos vão cumprindo certas disciplinas, um grupo de disciplinas, e quando ele termina este grupo de disciplina, na última disciplina ele tem que fazer um projeto. Este projeto, ao final, quem avalia são os nossos parceiros das empresas. Então a gente chama as empresas, eles vêm, avaliam esse projeto. Se estiver tudo de acordo, ele ganha um certificado que nós denominamos como certificado intermediário, onde a empresa está e nós estamos qualificando o aluno falando que ele está apto a atuar em determinada área. O que diferencia isso no mercado de trabalho? Tudo. Porque quem valida os nossos certificados são as empresas. Então as próprias empresas estão falando para nós que, olha, você pode atuar na área, nesta área você está apto a atuar, e aí o aluno vai receber o certificado. Então são 10 certificados que ao longo do processo ele vai ter na empresa um diferencial competitivo muito grande, seja para entrar ou seja para promover carreira, né? Outros projetos que nós temos também com o Unipam tem parceria com empresas, com universidades estrangeiras, né? Na elétrica em si, a gente faz muitos projetos com o pessoal da Colômbia. Então, várias universidades da Colômbia, onde a gente realiza aulas em conjunto, né, onde um professor do Unipam da engenharia elétrica leciona para os alunos da Colômbia e vice-versa. Parte da disciplina, né, como a disciplina corre normal. E qual o ganho disso? Eles ganham certificado internacional, fazem projetos em comum e tem um contato, uma experiência, vivência exterior. Além disso, nós temos também o curso de engenharia elétrica participa junto ao Unipam e ao governo da Feira de Empreendedorismo. E o Unipam em si também proporciona muitas atividades para os alunos. Além de semana acadêmica, além de prêmio Unipam de empreendedorismo, além de congressos, além de visitas, enfim, projetos, tudo que nós temos. Então, esse conjunto é o nosso diferencial. Professor, muito obrigada pela entrevista. Já viram, né? Vem para engenharia. Isso aí, muito obrigado. Papo Franco e Unipam apresentam Caminhos do Sucesso. Quer ter um bate-papo sério com você, sério? Bate-papo. Queremos um papo interessante. Boa noite, de volta em mais um Papo Franco aqui pela NTV. Hoje recebendo as meninas da Associação Entre Laços. Nós vamos falar sobre esse importante trabalho dessa instituição que acaba de chegar em Patos de Minas, cerca de 30 dias, faz um trabalho de cadastramento das famílias que vão acolher crianças envolvendo o Ministério Público, Justiça,
assistentes sociais, enfim, é um projeto muito interessante e nós vamos falar sobre isso. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Juliette, vamos começar com você, que é a coordenadora, né, da Entrelaços. Queria que você me falasse como surgiu essa instituição e todo o trabalho envolvendo o Ministério Público, Conselho Tutelar, Prefeitura, né, Poder Judiciário, para que isso acontecesse e o apoio que vocês receberam para fazer essa instituição acontecer e a necessidade dela para o município. Sim, boa noite, Dácio. Obrigado aqui por nos receber. A Associação Entrelaços, nós começamos com ela desde junho do ano passado, mas a necessidade surgiu em decorrência de uma ação civil pública em que foi firmado um TAC do município com o Ministério Público. Esse TAC foi firmado no sentido da implantação do serviço de família acolhedora no município de Patos de Minas. A importância desse serviço é porque ele é prioritário ao serviço de acolhimento institucional. Esse serviço consiste no encaminhamento de crianças e adolescentes que estão em medida protetiva, delas serem encaminhadas para um lar temporário. As pessoas podem confundir, quando falo medida protetiva, é a criança sob medida protetiva. Não tem nada a ver com o pai ou a mãe de medida protetiva que a gente conhece muito. Isso, é a criança que está sob medida protetiva quando ela se encontra ali numa situação de risco ou de vulnerabilidade social. Situação de risco é no caso de alguma criança que teve alguma violência, está numa situação de agressão, violência doméstica, abuso sexual e vulnerabilidade social. Às vezes a criança está ali inserida num contexto de negligência familiar, né? Todas essas questões, após essa medida protetiva, o que é a medida protetiva? Ela é retirada temporariamente do lar, né? Da família biológica, família de origem, até que seja feito um trabalho com a família de origem. Após todas as tentativas desse trabalho que é feito com a família de origem, se esgotadas todas as possibilidades, família de origem, família extensa, aí o Ministério Público abre uma ação de destituição, poder familiar, e a criança é colocada, né, inserida para adoção. Perfeito. Amanda, você é psicóloga da Associação Entrelaços. Hoje, as crianças que chegam, né, até a Entrelaços, normalmente elas já passaram por alguma instituição, né, aqui em Patos, eu queria que você citasse as mais conhecidas, mas isso não é regra. Essa criança pode simplesmente ser retirada do convívio familiar que está desestruturado. Eu queria que você me falasse sobre isso, como se forma essa desestruturação, principalmente do cunho psicológico, né, o afeto psicológico, seja essa criança de 2 aninhos a 6 anos, já que esse trabalho é feito para crianças de 0 a 6 anos. Então, eu queria que você me falasse sobre como funciona esse recolhimento e como a questão psicológica pode ser trabalhada tanto da família que vai receber essa criança, quanto da criança que vai ser encaminhada, quando isso é possível. A partir de que idade a criança pode receber um atendimento psicológico? Então, acontece que quando a gente fala do serviço da psicologia no acolhimento, é um serviço voltado junto com a assistência social, né? Então, é um trabalho psicossocial. E você comentando aí, né? Às vezes a porta de entrada da criança para o acolhimento familiar pode ser através, quando a criança vai estar lá na Casa das Meninas ou a Casa da Acolhida, que são os abrigos institucionais aqui de Patos, mas a ideia é que seja o Conselho Tutelar retirar as crianças desse ambiente de risco ou vulnerabilidade social, igual a Juliette comentou, e levar ela para a família acolhedora, que é a associação. Sem passar pela instituição. Sem passar pela instituição. Esse é o melhor cenário. Esse é o melhor cenário. Hoje, essas famílias que são previamente cadastradas, como é feito o trabalho de assistente social, primeiro para encontrar essas famílias, para que elas estejam aptas, e o acompanhamento depois que elas acolhem essas crianças que vieram diretamente dessas famílias ou das instituições, como a Casa das Meninas, por exemplo. Então, esse cadastramento se dá através da divulgação, né, como a gente está fazendo aqui hoje. Nesse exato momento, exato momento, né? Até para sensibilizar e convidar as famílias que querem ser família acolhedora, que querem fazer diferença
a vida dessas crianças, ela vai procurar a associação Entre Laços. Nós estamos lá disponíveis para atendê-las e passar todas as informações. Essa família vai ser cadastrada, nós vamos fazer uma visita domiciliar até a casa dessa família, e a partir do momento que ela estiver cadastrada, nós vamos habilitar essas famílias. Vão ter profissionais convidados para participar dessa capacitação, para falar de vínculo, de apego, desapego, e a partir do momento que a criança estiver inserida, né, na família acolhedora, a gente vai fazer acompanhamento, né, através de visita, de telefone, atendimento da criança na instituição, visita familiar na instituição. Então a gente vai estar dando todo o suporte para essa família, né? Então, para qualquer situação, né, que vier a acontecer, a gente está lá disponível para dar esse suporte para a família acolhedora. Perfeito. Tem uma outra pergunta, que é o seguinte: a família faz esse acolhimento, não é uma adoção, é um acolhimento, e o intuito principal é que essa criança, no convívio familiar, consiga se reestruturar, enquanto a família dela biológica também se reestrutura, né? Eu acredito que há um trabalho, eu vou falar isso com a Juliette, um trabalho também com a família que teve, né, o seu filho retirado por N motivos, mas esse trabalho, se essa família que é acolhedora cria um laço afetivo com essa criança e decide adotar essa criança, ela pode entrar na fila de adoção e conseguir lá na frente falar: não, eu criei um apego e eu gostaria de adotar. É possível isso acontecer ou nunca? Não é possível. Não é possível. Então, uma das condições para ser família acolhedora é não estar no cadastro. Não está? Não está no cadastro de adoção. Ela pode até ir para o cadastro de adoção, mas quando ela entrar no cadastro de adoção, ela já não é família acolhedora. É porque existe uma fila. Essa pessoa que deseja adotar, ela vai lá no fórum, ela entra com um pedido, existe um estudo psicológico, um estudo social que é feito, um curso de preparação para adoção que ela tem que fazer, e ela entra nessa fila para adotar. E aí, para a família acolhedora, além dela não estar inscrita nesse Sistema Nacional de Adoção, ela assina um termo para a gente, que ela não vai poder adotar essa criança. Ah, não é isso, eu tenho desejo em adotar, a gente tira ela do serviço e ela vai lá no fórum, vai participar desse processo. Mas ela não vai adotar essa criança, porque para você, quando uma criança ela fica disponível para adoção, é respeitada a ordem da fila. Perfeito. Entendeu? Outra questão que eu acho interessante frisar é que a prioridade é que a criança retorne para a família. A prioridade não é que a criança seja acolhida ou família acolhedora ou em acolhimento institucional, ser encaminhada para adoção. A adoção é o último caso depois de esgotado todas as possibilidades de retorno em família de origem. Então, primeiro a família de origem, família extensa. O que é família de origem? É pai e mãe, família extensa, os avós, os tios, os primos, os padrinhos de batismo, é família extensa. Então, a prioridade é que a criança retorne para o seu lar, não ser adotada. Adotada é o último caso, e que é uma decisão que é o juiz que toma essa decisão, né? Se vai ser encaminhada para adoção ou não. Juliette, você trabalhou dentro da Casa das Meninas, mas vou além, né? Você chegou na Casa das Meninas com 6 meses e, né, cresceu, formou, é advogada e hoje contribui com um trabalho brilhante como esse. Você é o retrato do que deu certo. Então, este trabalho, o intuito dele é dar para essa criança a chance de um futuro, né, que naquele momento não se mostra possível. É isso. Isso, é isso mesmo. Eu fui criada com as irmãs desde os 6 meses até minha maioridade. Ingressei na faculdade, eu ainda morava com elas. E esse trabalho, ele nos mostra que é possível fazer a diferença. Às vezes, assim, por um pequeno gesto, igual esse, acolher uma criança, abrir as portas da sua casa temporariamente, oferecer afeto, cuidado, mas algo temporário que vai mudar a vida de uma criança para sempre. Porque vai mostrar para a criança que ela pode se vincular, que amar é seguro, né, que vai possibilitar a ela futuramente vínculos seguros, em que ela não vai se tornar uma criança fechada, achar que
que é autossuficiente, que não precisa de ninguém para resolver as coisas. Pelo contrário, esse serviço é isso, é garantir às crianças acesso à convivência familiar e comunitária. Porque uma instituição, igual a Casa das Meninas, a Casa da Acolhida, por melhor que seja, não é um ambiente familiar. Não garante um atendimento individualizado, um afeto ali, um carinho, porque a gente tem ali dentro de uma instituição uma cuidadora, 2 cuidadoras para 10, 20 crianças. Então, às vezes não consegue dar o estímulo naquele momento certo para as crianças, aquele carinho, aquele afeto, aquela historinha na hora de dormir. E é sobre isso que eu quero conversar com a Amanda. Amanda, como psicóloga, você percebe o quanto as crianças têm um poder de adaptação impressionante? A gente está falando aqui, imagina uma situação que a criança está lá no convívio familiar, de uma situação totalmente desestruturada. Ela tem uma situação ali delicada. Ela é levada para uma instituição como a Casa das Meninas. Ela se adapta àquele ambiente de uma forma rápida. E, de repente, ela é levada para um acolhimento. Lá ela também se adapta de forma... Depois ela vai para uma adoção ou volta para a família. Como você vê essa transição e como a psicologia pode... Como ela trabalha para que essa criança consiga fazer essas adaptações sem que ela sofra um transtorno psicológico na adolescência ou depois de adulto. Então, sempre a gente vai estar trabalhando ali tanto com a família biológica, tanto com a família acolhedora e com a criança, a questão do fortalecimento de vínculos, né? Do apego seguro, porque o importante é a criança ela estar se sentindo segura no ambiente. Por isso que às vezes fica fácil essa transição do acolhimento institucional para o acolhimento familiar, do acolhimento familiar para o retorno para a família de origem ou família extensa, ou encaminhamento para adoção. Então, quando a criança está se sentindo segura, porque às vezes ela está num ambiente desestruturado naquele momento. Aí ela chega na família acolhedora. E aí a família acolhedora mostra para ela assim, olha, tá tudo bem, que você está sendo cuidada, que você está segura, que eu vou te dar carinho, vou te dar amor. E aí a criança, ela fica bem. E aí depois que a gente fez todo um trabalho com a família de origem dela, que a família agora está em condição de receber essa criança novamente, fica mais fácil para essa criança retornar. E mais fácil também para essa família de origem lidar com essa questão assim do vínculo, né? Porque um vínculo positivo, um vínculo seguro ali, é um vínculo de afeto, de amor, que passa segurança para essa criança. É assim que a gente trabalha. Perfeito. Liliane, como funciona o tempo de permanência dessa criança na família acolhedora? Existe um período que ele deve ficar? Então, não tem um tempo determinado, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é 1 ano e 8 meses. Como nós vamos trabalhar, a princípio, com crianças de 0 a 6 anos, a gente percebe hoje, né, que a criança nessa faixa etária, ela não fica 18 meses em acolhimento institucional. Ou é resolvido, né, a situação dela no retorno familiar ou encaminhamento para adoção. E não tem tempo determinado. Então, esse tempo aí pode ser 1 mês, pode ser 20 dias, pode ser um período curto. Sim, vai depender dos motivos que levaram a criança para o acolhimento. Então, dependendo dos motivos, vamos supor aí que seja por questões de movimento, né, com uso de droga. Então, tem um tempo aí, né, da família se mobilizar, a mãe, né, entrar, aceitar um tratamento para se recuperar. Às vezes, nesse prazo, enquanto a mãe está se tratando, os avós, um tio resolve aí assumir a guarda. A gente vai fazer um estudo na casa também da família extensa para ver essas condições, e a criança, né, o juiz entendendo através do estudo psicossocial, entendendo que, né, que o melhor para ela está inserida, né, na família, mesmo estando em família acolhedora, né, não é prioridade da família ter essa criança no seu lar. Pode ser que 1 mês, 20 dias, 1 mês, 2, 3, 6, 1 ano, 1 ano, 2 meses. É o momento que todos envolvidos nesse processo entender que que é o momento da criança voltar com segurança, né? Okay. Às vezes não seja, às vezes não é um momento ideal, mas que seja, né, que esteja a criança identificado lá, que a criança está em segurança, não está mais em situação de risco.
Então, o ECA é 1 ano e 8 meses, mas a gente percebe que a justiça tem acelerado, principalmente nessa faixa etária que nós vamos trabalhar a princípio de acolhimento de 0 a 6 anos. Perfeito. Juliette, em outras cidades, vocês... esse acolhimento acontece para criança, aqui em Patos vai ser de 0 a 6 anos, mas em outras cidades essa idade pode ser estendida para 10 anos? E uma outra pergunta, quando a família pode acolher mais de uma criança? Isso, aqui em Patos, inicialmente, nós vamos começar com a primeira infância, que é a faixa etária de 0 a 6, mas a previsão do serviço é de 0 a 18. Tem algumas outras cidades que estão estudando, inclusive, a possibilidade de prorrogar até 21, né? Mas tem cidades próximas aqui, Araxá, Uberlândia, que já funciona de 0 a 18 anos. E já tem famílias cadastradas, adeptas ao serviço e que tem funcionado super bem. Paracatu também já está funcionando, serviço de família acolhedora. E nós aqui em Patos estamos começando com a primeira infância por ser uma faixa etária aí que demanda uma maior atenção, né, que é a faixa ali de idade, a faixa etária do desenvolvimento, né, que demanda aí uma atenção maior. Então, inicialmente vai ser essa faixa etária, mas já pensando para frente em estender a faixa etária, o que é a previsão legal do serviço de 0 a 18 anos. Perfeito. Outra coisa, Juliette, eu te perguntei sobre quando as famílias podem acolher mais de uma criança. Mas essa parte você me responde após os comerciais. A gente volta já já. A seleção saiu vitoriosa sobre o Japão e aqui na 180 temos uma seleção de colheres de silicone na seção de R$ 5,99 e lembrando, a seção inteira é de R$ 5,99. Não fica nervosa, o jogo do Brasil foi acirrado, mas a gente saiu vitorioso. E aqui na 180 a gente tem valor de campeão. Sério? E quanto seria? Seria R$ 5,99. Ai, minha pressão chegou de cair. E aqui a gente também tem o nosso açucareiro inox de R$ 5,99, pra você dar aquela aumentada na pressão. E tudo que tava no estoque? Tá na loja, aqui na 180 graus do centro, na rua Major Gotti, bem ao lado do Sacolão Center. Vem pra 180. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. O Lanicota nasce da tradição, do respeito aos aromas que atravessam gerações, das receitas que foram feitas com tempo, cuidado e um propósito: servir sabor em momentos. No Lanicota, cada receita conta uma história e cada história começa com uma experiência servida à mesa. Lanicota, cozinha que honra o passado, sabor que marca o presente. Eletropassos, há quase 2 décadas, a sua parceira em material elétrico. Com o maior estoque da região, temos o que você precisa. São mais de 7.000 itens à sua escolha. Agora com um novo espaço, trazendo mais conforto e agilidade no atendimento. Venha conferir, passa aqui. Nova Eletropassos, na Avenida Brasil 1084. Motores a diesel são sinônimos de força e resistência. Mas você sabia que a má qualidade do combustível que você abastece pode causar danos à sua bomba injetora, comprometendo a vida útil e a potência do seu motor? A Truck Diesel afirma que o segredo do desempenho está no sistema de injeção. Somos a principal loja homologada da região para o reparo de todo o sistema de injeção eletrônico a diesel de qualquer marca e modelo. Só aqui você encontra máquinas capazes de diagnosticar e reparar de forma rápida e precisa a sua bomba injetora. Peça é essencial para o funcionamento de qualquer motor a diesel. Confie em quem é referência. Truck Diesel, rapidez, tecnologia e força que seu veículo precisa.
Adea, recentemente você foi convidado para ser um dos palestrantes da CIEG. Para quem não conhece, explica para a gente o que é a CIEG e a importância desse sistema para a contabilidade dos principais escritórios do país. A CIEG, no caso, Dácia, ela é uma empresa que faz a captação de notas fiscais. Por exemplo, todas as empresas do Brasil inteiro que emitiam uma nota fiscal para o CNPJ de uma determinada empresa, o CIEG ele faz a captação dessa nota fiscal. Então, automaticamente, todas as notas estão numa plataforma, de forma que o contador tem acesso a essas informações e os contador pode disponibilizar aquilo ali para o seu cliente, de forma que a gente não precisa mais fazer captação de nota fiscal de forma impressa, tudo de forma digital. Isso faz com que o cliente do contador tenha certeza que aquelas notas que foram emitidas serão apresentadas para ele, devido ao imposto que ele tem a pagar, sem margem de erro. Correto, né? Além disso, um exemplo, às vezes alguém emite uma nota fiscal para um cliente, né? E não chega aquela nota na empresa. Nós aqui dentro da contabilidade conseguimos identificar quais notas o nosso cliente deixou de mandar para a gente. Por quê? Porque a gente tem acesso a todas as notas que fornecedores do Brasil inteiro enviou para aquelas empresas, entendeu? Independente do tamanho da empresa? Independente do tamanho da empresa, independente do local onde está no Brasil. Qualquer nota, essa plataforma recebe todas essas notas fiscais, os nossos clientes, no caso. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. Voltamos para o segundo bloco do programa Papo Franco, hoje conversando com as meninas. Eu falo das meninas porque uma delas foi da Casa das Meninas, só pode falar, vocês vão ficar ofendidos. Vocês são todas mais novas do que eu, então falo as meninas. As meninas da Associação Entre Laços, que está desenvolvendo um trabalho importantíssimo de acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade ou questões sociais. E nós estamos mostrando aqui como as famílias podem estar aptas a fazer esse acolhimento. As pessoas precisam entender a diferença de acolhimento para adoção, porque esse trabalho não permite que as famílias que acolham adotem, mas o trabalho é importantíssimo e hoje nós estamos falando sobre isso. Juliette, eu perguntei isso antes de chamar os comerciais, sobre em que situação as famílias podem acolher mais de uma criança. Então, no caso de grupo de irmãos, né, a família acolhedora ela vai poder acolher mais de uma criança quando tiver um grupo de irmãos, somente. A justiça, aí a gente está tirando a questão, a justiça tem toda uma atenção, o Conselho Tutelar, para essa questão, seja do acolhimento, seja da adoção, em manter a família quando isso é possível, é claro. São 3 irmãos, eles são pequenos, fazer com que eles fiquem juntos. A justiça tem essa forma, tanto para acolhimento quanto para adoção, em tentar, quando isso é possível, fazer isso acontecer? Sim, tem hoje a preferência é que não haja separação, porque assim, já é difícil para a criança ser retirada ali do grupo familiar. E aí ter essa ruptura aí de grupo de irmãos tornaria o processo ainda mais difícil. Então hoje a prioridade é que as crianças, os grupos de irmãos, fiquem na mesma, hoje como a gente tem as instituições, a Casa da Acolhida e a Casa das Meninas, que fiquem numa única instituição e agora com o serviço de família acolhedora que o grupo de irmãos vá para uma única família também. Okay. Há algumas exceções em que, infelizmente, tem que ocorrer a separação, às vezes questões de faixa etária, né? E aí acontece a separação, mas é exceção mesmo. Perfeito. Amanda, qual o principal desafio que você vê para uma família decidir ser uma família acolhedora? É algo momentâneo, isso aqui é provisório. Estou fazendo uma boa ação, né? Uhum. Porque depois a gente vai falar da questão de como essa família também recebe, né, um valor para ajudar no custeio dessa criança, enfim, mas este não é o motivo de fato que leva uma família a ser acolhedora,
concorda? Não é o valor, não é o dinheiro, é a questão de ajudar, de humanidade, de fazer diferença. Né? Essas crianças têm a necessidade, e se eu posso ajudar, vou ajudar. Mas muitos falam assim, não. E aí, a pergunta para a psicóloga aqui, como fazer? Parece ser desafiador. Desafiador é. E assim, é importante a gente pensar que toda criança, todo mundo tem uma história. A criança que ela chega no acolhimento, seja no acolhimento institucional ou no acolhimento familiar, ela vem com uma história. Às vezes essa história é muito difícil, né? Então, assim, como que a gente vai estar trabalhando para que essa história seja ressignificada? Para que essa criança ela possa retornar para a família de origem dela, para a família extensa, de uma outra forma, ou que ela vá para a adoção também de uma outra forma, com essa história dela ressignificada. E é assim também que a gente vai trabalhar com a família acolhedora, porque é importante ter um vínculo, é importante que essa criança ela se sinta segura nesse ambiente familiar, porque às vezes no ambiente familiar de origem dela que ela não estava segura, estava desestruturado, né? Então a gente, além da gente trabalhar ali com a família de origem, a gente vai trabalhar com a família acolhedora para que, assim, essa criança, ela se sinta segura naquele meio, que a família acolhedora entenda que é um trabalho ali voluntário, né? Um trabalho de coração mesmo, que ele tem início, meio e fim. Perfeito. Eu vou receber essa criança, eu vou dar suporte que ela precisa nesse momento, mas a gente vai andar de mão dada. Existem relatos em outras cidades, né, porque aqui o trabalho está começando, em que uma família acolhedora é família acolhedora por 10, 15 anos, você não, já passou por aqui mais de 30 crianças, e ela conta essas histórias, porque aí já é um lado muito interessante, né? Imagina, não, uma vez o menino passou por aqui, ficou aqui um tempo, foi show de bola, e aí eu encontrei, porque ela pode encontrar essa criança em algum momento, não, uma cidade pequena, falei assim, encontrei, falei, não, morou lá em casa durante um tempo, aí já se torna uma coisa bem mais leve. Sim. Até quando a gente foi em Uberlândia, a gente foi conhecer o serviço de família acolhedora lá em Uberlândia, a gente encontrou uma moça que é família acolhedora e ela contou pra gente que ela já tinha recebido mais de 13 crianças e adolescentes na casa dela. Tem 8 anos que ela é família acolhedora. Então, quantas vidas ela conseguiu mudar ali, conseguiu ajudar, sendo família acolhedora, recebendo uma criança, um adolescente na casa dela e servindo de apoio. Até lá, eles comentaram que a família acolhedora às vezes tem até um contato com a família de origem, pode servir de suporte. Boa, interessante, porque ela ficou um tempo e essa troca de experiência pode ajudar. Às vezes as pessoas têm muito receio, geralmente o que a gente mais escuta mas se eu me apegar, né, e como que eu vou fazer? Se a gente for pensar, a família acolhedora, ela é sucesso no Brasil todo, né, Uberlândia é pioneiro, é referência na nossa região e funciona muito bem em Araxá, em outros municípios. Então, se funciona bem no Brasil todo, né, por que pra gente vai ser diferente, né? Então, a gente vai trabalhar, então nós como equipe técnica, em contato com o juiz e com a família de origem, a gente tem uma noção do regressar da criança. Olha, então começou a ter mudança lá no contexto familiar de origem, a gente já começa a trabalhar com família acolhedora. Olha, tem possibilidade, né, dessa criança retornar, então pode ser que daqui uns dias a gente vai começar a trabalhar psicológico, família acolhedora para devolver para a própria criança, né, por retornar dela. Então a criança também vai ser trabalhada com ela, que ela vai retornar para a família dela, né. Quando uma criança é acolhida, ela vai para essa família, a justiça entende que ela pode voltar para a família de origem e de repente essa família se desestrutura novamente, o que pode acontecer. Sim. Ela pode voltar para a mesma família que acolheu ela em algum momento ou não mais? Ela tem que ir para uma outra família acolhedora? Não tem. Pode voltar? Pode voltar, como acontece com o acolhimento institucional. Então tem situações que a princípio tem uma mobilização boa para a criança retornar, a criança retorna e deu um tempo, as coisas voltam a acontecer, né, as mesmas questões anteriores,
e essa criança retorne para o acolhimento institucional. Agora você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: imagina uma família acolhe, essa criança sai, volta para a família de origem, e essa família acolhedora não perde o direito de ir lá, fala, não, quero ver como é que ele tá, tudo bem, e vai lá, visita, descobre como está na escola. Isso também acho interessante. Como um acordo com a família, né, de origem, a família extensa, né, não tem problema nenhum. Não é uma regra, né? Tem que ter contato, não pode ter contato. Então, isso vai depender de ambos os lados, né? Tanto da família de origem como de família acolhedora ter esse contato, terem esse contato. A família acolhedora pode servir como uma rede de apoio para a família de origem. Né? Concordo. Juliette, hoje em Patos existe uma demanda, suponhamos que nós tivéssemos aí 10 famílias acolhedoras já cadastradas, existem 10 ou mais crianças com a necessidade de ir para esses ambientes? Sim, aqui em Patos já tem crianças esperando as famílias abrirem as portas de suas casas, né, e oferecerem um afeto para as crianças que hoje estão inseridas num cenário de uma instituição. Perfeito. Amanda, como funciona o perfil? Eu acredito que há um estudo que precisa ser feito. Quais são o principal perfil ou as principais características de uma família acolhedora? Se é que existe a questão da característica, mas enfim, qual é o ambiente que após uma avaliação técnica, fala, não, você está apta para ser uma família acolhedora? Porque às vezes o querer da família acolhedora não é possível. Quando não é possível e quais os principais vamos dizer, as exigências por parte da justiça, né, de todas as instituições, para que isso aconteça? Então, a gente tem os pré-requisitos, né, para se quer ser família acolhedora. Tem que ser maior de 24 anos, tem que não estar inscrito no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, tem que residir no município de Patos de Minas há no mínimo 2 anos, tem que ter uma certidão de antecedentes criminais negativa, e também tem que ter disponibilidade de estar participando das capacitações, das orientações com a equipe técnica, disponibilidade assim de estar participando ali do envolvimento junto com a instituição. E quanto ao perfil da família? São 2 avós, são 2 irmãos, é um casal, é um casal homossexual, enfim. Como a justiça enxerga isso e se isso tem alguma barreira nesse sentido? A formação familiar precisa ter esse contexto? Não tem uma barreira, mas o que acontece é que todos os membros da família que residem na casa, eles têm que estar de acordo, porque não é só, por exemplo, um casal, um homem e uma mulher. Só a mulher quer ser família acolhedora e o marido não. Não, todo mundo tem que estar de acordo. Até se ela tem um filho ali, esse filho tem que estar de acordo. O que a gente avalia é se aquele ambiente, a gente avalia isso na visita, nas entrevistas, na capacitação, se aquele ambiente ali, ele vai ser favorável para uma criança estar acolhida. Perfeito. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa, ela é pensionista. Então, peraí, tem diversas pessoas dentro daquele ambiente da casa dela, será que se dá mesmo para ela ser família acolhedora? Porque quem são essas pessoas que estão ali frequentando o ambiente? Não que aquelas pessoas vão estar colocando essa criança em risco, mas a gente está disposto ali por um ambiente mais familiar, seja uma família tradicional ou seja uma família homoafetiva, tem diversos modelos, arranjos familiares, né? Não é problema. E que funcionam. E que funcionam. Nós voltamos já após os comerciais. Aguarde. Todo projeto começa com uma ideia, mas é a luz que dá vida a ela. Clarité, a luz que transforma o seu projeto. Visite nosso showroom no Espaço Eletropassos. Motores a diesel são sinônimos de força e resistência. Mas você sabia que a má qualidade do combustível que você abastece pode causar danos à sua bomba injetora, comprometendo a vida útil e a potência do seu motor? A Truck Diesel afirma que o segredo do desempenho está no sistema de injeção.
Somos a principal loja homologada da região para o reparo de todo o sistema de injeção eletrônico a diesel de qualquer marca e modelo. Só aqui você encontra máquinas capazes de diagnosticar e reparar de forma rápida e precisa a sua bomba injetora. Peça é essencial para o funcionamento de qualquer motor a diesel. Confie em quem é referência. Truck Diesel, rapidez, tecnologia e força que seu veículo precisa. Você está na 180 Graus, a loja de variedades e preços baixos. Estamos falando do maior estoque de utilidades aqui pertinho de você. E nós trazemos novidades todos os dias. Utensílios domésticos, brinquedos e decorações. Produtos para presentear ou simplesmente facilitar a sua vida. 180 graus, um mundo de utilidades em meia volta. Papo Franco apresenta Justiça antes que tardia. Doutor Tiago, imagina a situação, uma mulher que está com medida protetiva contra o marido está em disputa com a guarda dos filhos. Como que seria a situação em que, em uma audiência, o juiz pedisse a presença dos dois? Como que ficaria essa parte, já que ela está com medida protetiva? É interessante essa pergunta porque quando a mulher tem a medida protetiva, existem algumas exceções para aproximação do agressor junto com a vítima. E essa exceção seria, então, nesse caso de audiência. Se então o juiz marca uma audiência presencial e a vítima tem que estar na presença do agressor, é uma exceção para a proteção Lei Maria da Penha. Agora, o que pode acontecer se mesmo assim a vítima ficar com medo, temerosa, para não estar na presença física, é pedir ao juiz, então, que seja designada alguma audiência virtual para que fique longe do agressor. Então, agora, se mesmo assim o juiz não aceitar a audiência virtual, o que ela pode pedir junto ao seu advogado? É o espaço acolhida que existe no fórum. Lá no fórum tem um espaço de acolhimento e nesse espaço ela pode ficar lá e ficar longe do agressor. Isso é uma das alternativas que nós temos. Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. Amanda, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria que você me falasse das principais características que mostram o quanto esse ambiente, né, de acolhimento é importante. As brincadeiras, né, do dia a dia, a educação na escola, o convívio com a família, né, o puxão de orelha quando necessário, ou seja, é trazer para essa criança um ambiente mais próximo de uma família estruturada, embora essa seja uma família provisória. É humano, é respeitoso, mesmo quando precisa do puxão de orelha, porque eu falo que os meus dois pequenos, eles quando precisam. Então, a partir do momento que a criança é inserida na família acolhedora, ela, junto, vem o termo de guarda provisória. Então, ela vai poder matricular essa criança na escola, ela vai poder inserir essa criança no plano de saúde dela, se ela tiver, viajar com essa criança, né, com autorização, né, do juiz que é família acolhedora, ela vai estar de posse para ser responsável por todas as questões, né, educação, saúde, lazer. Então ela está inserida naquele contexto familiar, ela vai participar de todo o arranjo ali da família. Eu tenho um exemplo para citar, eu fui família acolhedora, apesar de não ter, mas eu fui por uma questão que foi necessária na época. Eu abri minha casa para receber uma criança com autorização do juiz e da promotora na época. Essa criança ficou mais ou menos uns 2 meses comigo, ela já estava destituída do poder familiar, ela já tinha tido uma tentativa de adoção,
que ela ficou 6 meses nessa família em outro município que não deu certo, ela precisou de retornar, eu abri a minha casa para recebê-la, e eu fui família acolhedora dela durante 2 meses. Como é que foi a sua experiência? Muito prazerosa. Eu falo assim, nossa, eu não tenho um pingo de arrependimento, assim, eu sou muito feliz, e o tanto que deu certo. Porque a transição da minha casa, depois ele foi adotado, né, ele já estava destituído de poder familiar, ele tinha 9 anos de idade. E essa transição da minha casa para a família adotiva foi muito tranquila, foi muito benéfico. Então, assim, gente, é muito gratificante. A gente saber que a gente fez a diferença, que a gente fez parte da história daquela criança, porque, né, quem passar pela vida dessas crianças não vai ser esquecido. Concordo com você. Além de mudar a vida da criança, muda a nossa também. Com certeza. Perfeito, com certeza. Gente, eu falo assim, quem tem vontade de ser família acolhedora, eu convido a ser, é muito gratificante. Vale a pena romper esse medo, esse receio que a pessoa tem de ser família acolhedora. A instituição é de Patos, é mantido, né, em parceria com a Prefeitura, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, envolve várias instituições. As famílias acolhedoras necessariamente precisam ser de Patos. Eu falo porque a Liliane comentou que, né, a criança não era daqui e tal, mas as famílias precisam ser daqui, ou as crianças apenas que precisam ser daqui. Se achar o trabalho é feito aqui em Patos, mantido pela Prefeitura de Patos, mas se uma família acolhedora for de Carmo do Paranaíba, é possível que essa criança seja enviada para lá? Até pela questão da distância e o acompanhamento de toda a equipe? Então, inicialmente, são para famílias de Patos de Minas. Perfeito. Mas a legislação municipal, ela prevê, em caso excepcional, dada a ausência de famílias no município de Patos de Minas, a possibilidade de cadastramento de famílias de outros municípios. Né? Então, das famílias. As crianças que precisam desse acolhimento precisam ser do município. Do município de Patos de Minas. Perfeito. Pode acontecer alguma exceção de municípios pertencentes à nossa comarca, como é o caso de, como é um serviço prioritário ao acolhimento institucional, tem municípios que pertencem à nossa comarca, como Lagoa Formosa, Varjão e São Gonçalo, São Gonçalo da Baqueta, que pertence à nossa comarca. Então, se o juiz entender como o serviço ele é prioritário ao acolhimento institucional, que essa criança teria que estar inserida no contexto familiar, no serviço de acolhimento familiar, essa criança de outro município pode ser encaminhada, mas aí teria que acontecer uma parceria entre a Associação Entre Laços e esse outro município, que não o nosso de Patos de Minas. Só sanando uma dúvida que eu acho que ficou. Essa criança que eu acolhi na minha casa, ela estava, pertence ao município de Patos de Minas, ela foi para outro município, né? Foi adotada por um casal de outro município, e aí ela retornou para Patos de Minas. E aí eu abri a minha casa para receber as crianças. Olha só, nós chegamos ao final do programa. Primeiro eu quero parabenizar todas, porque vocês são experientes, né? Você está falando, trabalhou muito tempo na casa acolhida, você na casa das meninas, então vocês têm uma experiência para que à frente dessa instituição faça com que esse trabalho de fato, né, venha a sofrer todos os resultados positivos que todos nós esperamos, né? Então, quando a prefeitura toma a iniciativa, a gente percebe que houve um trabalho durante meses para que isso acontecesse. Então agora, vamos dizer assim, o mais difícil foi feito, porque tudo envolve burocracia, investimentos, sede, estruturação. Agora é um trabalho de quê? De encontrar essas famílias. Sim. Porque, como você disse, Juliette, a necessidade está aí. A gente precisa agora só fazer, né, esse elo para que isso realmente sofra resultado. Desejo todo sucesso para vocês e muito obrigado por ter vindo no meu programa. E conte com a gente, viu? Sempre que tiver alguma coisa que a gente puder replicar, eu acho que a imprensa pode ajudar de fato a trazer um resultado para o trabalho de vocês. A somar, né?
A gente é que agradece. Sim, obrigada. E convida a população, né, de Patos de Minas a Vai lá abrir conhecer o espaço, né? abrir suas portas para receber essas crianças. É isso aí. Sim, nós agradecemos a oportunidade e pedimos aí à população de Patos de Minas, porque eu acredito muito no potencial de Patos, porque Patos é uma cidade muito solidária, muito acolhedora. Concordo com você. Né? Então eu acredito no nosso potencial, que nós podemos sim fazer a diferença na vida das crianças. E esse serviço, ele depende dessas famílias. As pessoas de Patos, todo mundo que conhece Patos e convive com a cidade há algum tempo, nota uma diferença nessa cidade. Eu sou de uma cidade pequena. Cidade pequena, você tem um negócio em Coromandel, nasci em Coromandel, você chegar na casa das pessoas, todo mundo conhece todo mundo. Patos não é tão pequena a ponto de você conhecer todo mundo e nem tão grande como Brasília ou Uberlândia, que às vezes você mora do lado do vizinho e ele não te fala bom dia. Mas as pessoas aqui têm ainda o hábito de dizer, chega pra cá, vamos tomar um café. Todo lugar que você chega, a pessoa te oferece um café. Não sei se é porque nós somos grandes produtores de café e de queijo. Se tiver pão de queijo, ou pão de queijo também. Então, as pessoas são boas de coração pela estrutura da cidade. Então, acho, de fato, que esse trabalho vai somar e essas crianças serão, de fato, muito beneficiadas pela estrutura da cidade e pelo bem-querer das pessoas. Porque é isso, né? É o bem-querer. Eu falei, eu vou fazer porque eu acho que é interessante, que é o bem, e vou fazer. É isso. É isso mesmo. Concordam? Sim. Então é isso. Meninas, obrigado mais uma vez. Obrigada. Chegamos ao final de mais um Papo Franco aqui pela NTV. Voltamos na próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus e até lá. Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Pessoal, o melhor do seu bairro está aqui hoje na Sono e Sonhos. A Cristina fez questão de me corrigir, é tudo no singular. Mas a loja tem 32 anos. Cristina, como é que você começou esse negócio? Dácio, eu espelhei na minha sogra, né, que teve loja até em outra cidade, mas ela foi o meu espelho. E eu me descobri, né, no comércio, que eu acho que a pessoa que fica 32 anos com a porta aberta é porque ela faz o que ela gosta. Eu prezo sempre o pijama do dia a dia, do conforto, né? Porque isso é que é bom, né? Você escolher um pijama bem gostoso, se preparar para dormir, né? É muito bom. Cristina, com 32 anos de comércio, você viu uma transformação absurda acontecer. Antigamente as pessoas compravam, né, por indicação, passeando pelas galerias. O que mudou e como hoje a Sono e Sonho trabalha com a força das redes sociais, com a força da internet? Olha, além do WhatsApp em si e assim por diante. Não, mudou bastante, né? O nosso cliente hoje, além dele vir pessoalmente, a gente também faz os atendimentos via WhatsApp e pelo Instagram. Então a gente tem um Instagram bem legal, que todo mundo pode acompanhar, sabe? Então nós estamos modernos. Já deixa o Instagram, qual que é? Nosso Instagram é sono_e_sonho. E a relação da loja com a CDL, desde quando? Eu considero que a CDL é uma entidade que nos defende, né? Que está sempre aí, pronta para nos defender, né, de qualquer coisa do comércio. Então, eu me sinto segura tendo a CDL como parceira. Cristina, uma coisa interessante é que a sua loja está dentro de galeria. E aqui em Patos, as pessoas têm, né, a galeria como um ponto de comércio muito bacana. Fala sobre isso. Eu estou aqui há 32 anos, então eu construí, né, o meu espaço no comércio. A gente tem um lugar mais reservado para a família, né? E eu queria até convidar as pessoas para prestigiarem as lojas das galerias. E normalmente são lojas que estão aí há muitos anos, né? Sim, tem tradição. Tem tradição. Então deixa o endereço para a gente da sua loja, em qual galeria ela está. Nós estamos na Galeria Brás Silva, é aqui em frente às Pernambucanas, né? Aqui o número é 843, sala 105. Então eu aguardo todos vocês, estamos sempre de braços abertos para recebê-los. Sono e Sonho, grava esse nome, vem para cá. Você assistiu O Melhor do Seu Bairro. A apresentação,
Dácio Franco. O oferecimento CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Há mais de uma década contando histórias, a Essencial Noivos percebeu que existem momentos que não voltam. Como o sim no altar, a primeira valsa, o abraço antes da formatura. E em todos eles, existe um detalhe que eterniza o instante. O que você veste quando vive o inesquecível. A Essencial Noivos não aluga apenas ternos, ela veste sonhos. Porque quando o dia é único, o traje precisa ser essencial. De volta no consultório da doutora Paula Amélia, hoje nós vamos falar da cirurgia ortognática, no qual eu sou paciente, já citei isso aqui em entrevistas anteriores, mas eu passei a perceber o quão é comum a gente encontrar pessoas que necessitam de cirurgia parecida com a minha ou diferente. Ou seja, quem tem o queixo avançado, ou quem tem o queixo recuado, ou quem tem a parte superior avançada. Bom, esse modelinho é só para mostrar para vocês o que é mais ou menos uma classe 2 e uma classe 3. Classe 1 é quando os nossos ossos eles crescem de uma forma adequada e os dentes se encaixam naturalmente. Então a gente tem uma boca assentadinha, os dentes assentadinhos. Classe 1 é perfeito. Esse é o ideal, né? Na classe 2, nós vamos ter uma pessoa que às vezes o dente está lá na frente ou o queixinho está muito atrás, né? Então as pessoas ficam diferente, porque normalmente são pessoas que se identificam se eu não tenho queixo ou eu tenho uma papada muito grande, aquilo incomoda visualmente. No caso do queixo para frente, é o que a gente chama de classe 3, também no adulto a correção é cirúrgica muitas vezes. Quando a base óssea, a estrutura óssea está errada, o ideal é a gente corrigir a estrutura óssea. Existe uma diferença muito grande na ortodontia, quando você atua sobre o dente e sobre o osso. O osso estando errado, o ideal é que a gente corrija o osso. Quando é posicionamento dentário, a gente vai fazer o movimento dos dentes. Mas se houver uma estrutura óssea muito deficiente, é necessário a gente fazer a cirurgia ortognática e corrigir aquilo que realmente está errado. Na criança é possível se resolver isso ainda na infância, nós vamos falar disso no próximo programa, mas a classe 3 e 2 só com cirurgia. No adulto, quando a descompensação é muito grande, só cirúrgico. Quem opera o paciente é o cirurgião bucomaxilofacial. O ortodontista ele prepara esse paciente para que a cirurgia aconteça da melhor maneira possível. Precisa ser o ortodontista e o cirurgião bucomaxilo juntos. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. O Lanicota nasce da tradição, do respeito aos aromas que atravessam gerações, das receitas que foram feitas com tempo, cuidado e um propósito: servir sabor em momentos. No Lanicota, cada receita conta uma história e cada história começa com uma experiência servida à mesa. Lanicota, cozinha que honra o passado, sabor que marca o presente. Você está na 180 Graus, a loja de variedades e preços baixos. Estamos falando do maior estoque de utilidades aqui pertinho de você. E nós trazemos novidades todos os dias. Utensílios domésticos, brinquedos e decorações. Produtos para presentear ou simplesmente facilitar a sua vida. 180 Graus, um mundo de utilidades em meia volta.
Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta.